Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e com Roberto Padovani. E hoje a gente vai falar sobre uma série de riscos que têm sido evidenciados aí nos últimos dias. Riscos que de alguma forma já existiam, já eram conhecidos, mas que nos últimos dias têm ganhado corpo, ganhado uma evidência maior e isso provocado uma aversão a risco, uma preocupação grande dos investidores, trazendo aí mais volatilidade para os mercados e impactando principalmente os ativos de risco. Um dos principais riscos que a gente está falando aqui é o risco geopolítico, né? A gente já vive há algum tempo com conflitos entre Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, e seguem presentes, né? Mas as preocupações envolvendo esses conflitos estavam diminuídas, aguardando novos desenvolvimentos, e recentemente a gente teve aí a intervenção do Irã na guerra de Israel, e isso voltou a preocupar os investidores sobre a guerra naquela região, e impactos no Oriente Médio, impactos sobre o preço de petróleo, por exemplo. Mas esse agravamento da guerra, ele não foi grande o suficiente para impactar sozinho, né, os mercados. Ele vem se somar com outros fatores de risco. Um dos fatores importantes é a política de juros americana. No começo do ano, os investidores estavam mais animados, imaginando que a gente pudesse ter cortes de juros já a partir de março desse ano, e isso não aconteceu. Os dados econômicos surpreenderam muito positivamente nos Estados Unidos, os dados de inflação também foram na mesma linha, né, de mostrar uma inflação forte, uma inflação resistente, e isso obrigando o Fed então a sinalizar que os cortes de juros não devem vir tão cedo, e possivelmente a gente pode ficar aí com juros parados por mais tempo, a toda essa incerteza. Então isso, somado a esses riscos geopolíticos, tem trazido muita preocupação. Um outro risco que ainda é relevante é a percepção de crescimento mundial, mas particularmente com o crescimento na China. Os últimos dados chineses decepcionaram, os dados de indústria, de varejo, vieram mais fracos do que esperado e ainda levantam essa preocupação sobre se o crescimento na China de fato vai conseguir se estabilizar ou se a gente ainda deve ver uma desaceleração mais intensa. Então, se a gente soma todos esses riscos externos, o resultado é esse período aí mais turbulento, mais preocupado dos mercados, e isso impactando ativos de risco, impactando ativos brasileiros. Mas no caso local aqui, a gente ainda tem outras preocupações locais, não é isso, Padô? Carlão, esse cenário global que você desenhou acaba aumentando a aversão a risco nos principais mercados financeiros internacionais, o que significa dizer que os investidores vão ficar mais cautelosos, mais criteriosos na hora de selecionar seus investimentos, vão ficar muito mais atentos aos problemas dos diversos mercados. No caso brasileiro, a gente tem vários desafios, certamente o principal deles é equilibrar as contas do governo. Só para a gente lembrar a história, a gente tem um governo que tem deixado muito claro sua preferência política por mais gasto, por mais Estado. Isso tem sido reforçado por um ambiente eleitoral super competitivo. Temos eleições municipais esse ano, eleições presidenciais em 2026, e como acontece em qualquer democracia, os governos procuram aumentar o gasto público para estimular a economia e ganhar as eleições. Portanto, a gente tem aí contratado uma forte expansão fiscal. O problema não é só esse, o problema é que a gente tem poucos freios institucionais para inibir esse cenário. Por exemplo, as metas fiscais, elas podem ser facilmente mudadas, como a gente viu. As regras fiscais que foram desenhadas no ano passado não são suficientes para controlar o que a gente chama de despesas obrigatórias, como folha de pagamento, saúde, educação. Ao mesmo tempo, o Congresso, refletindo a opinião pública, não está disposto a aumentar muito impostos para cobrir o rombo gerado por mais despesas. E, por último, os mercados financeiros estão tranquilos em relação ao país, porque há situações em outros mercados muito piores. Quando você soma isso, você vê que os incentivos são para mais gastos. E como dificilmente a gente vai ter receita suficiente para equilibrar as contas públicas, o resultado vai ser mais dívida do governo. O problema é que esse endividamento, no cenário global que você desenhou, implica menos ingressos capitais, pressão no dólar, pressão no custo das empresas, inflação mais elevada e, portanto, juros também mais elevados, o que acaba afetando a renda e encarecendo o crédito e, portanto, fragilizando o crescimento econômico. Portanto, o nosso grande desafio aqui no Brasil hoje é equilibrar as contas públicas, principalmente porque o cenário global tem muitos riscos, como você falou. Pessoal, é essa história. Nos falamos na próxima semana.